Eu estava falando sobre esses aprendizados da nossa infância que ficam grudados na nossa mente, né? Então, esse aprendizado que eu vinha falando do medo de dirigir, né? Muitas vezes eu aprendo lá na escola, eu aprendo quando eu sou criança, de que eu vou fazer uma prova, por exemplo, e não tenha uma resposta meio certo, né? Ou eu acerto ou eu erro quando eu estou fazendo a prova. Então eu aprendo desde cedo de que eu preciso acertar. Afinal de contas, se eu erro, eu sou punido. Então eu aprendo, né, que se eu erro, eu sou punido. E se eu sou punido, inclusive, repito o ano, né? Então percebe? Desde cedo eu começo a aprender que eu tenho que acertar. E mais do que acertar, fugir do erro. Então eu começo a tentar evitar de várias formas o errar. Eu começo a fugir do erro de várias formas. E aí isso vai se estendendo para outros momentos da nossa vida, né? Então eu começo a ter medo de errar nos meus relacionamentos, eu começo a ter medo de errar e receber feedback no meu trabalho, eu tenho medo de pegar o carro e dirigir porque ou o meu instrutor vai dizer que eu estou errado, ou os outros motoristas vão rir de mim, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de, enfim, de me expor, de colocar as minhas ideias. Então, esses aprendizados que eu vou retirando lá da minha infância, que eu vou buscando e aprendendo, eles vão se generalizando. E sabe o que é interessante? É que isso não é uma regra. Né? Eu posso ter duas crianças numa mesma sala e as duas passarem por essa mesma experiência. Né? É possível que uma delas dê o significado. Falar em público é perigoso, ser avaliado é perigoso. Outra talvez dê um outro significado, de que ela precisa se preparar melhor, de que ela precisa se tornar alguém muito boa em fazer o que ela está fazendo. Né? Então percebe, mapas diferentes, percepções diferentes do mundo me dão diferentes resultados, me dão diferentes estados emocionais que vão me ajudar a ter resultados diferentes. Então ali a pergunta aqui, como tirar esses medos? Perfeito. A gente vai trabalhar em cima disso hoje. Como lidar com esses medos. Né? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre eles e logo à frente eu vou dizer como a gente faz para resolver cada um desses medos. Tranquilo? Então o primeiro ponto é esse, é a gente saber de que o medo ele é um sistema de proteção que está em todos nós e que não é meu inimigo, ele busca a minha sobrevivência. Então, esses aprendizados que eu tive ao longo da minha vida se generalizaram e me deram escolhas. Né? E uma dessas escolhas é me proteger. Uma dessas escolhas é eu me afastar daquilo que eu julgo perigoso. Então eu começo com as minhas escolhas a evitar determinadas situações. Então tem um comentário aqui, ó. Sou habilitada há 10 anos, o meu medo me paralisou. Perfeito. Depois, Valéria, me comenta se você pega o carro ou não. Como é que funciona pra você? Se você chega a pegar, experimenta desconforto, ou se você nem pega, evita passar por esse tipo de situação. A gente vai poder falar mais sobre isso aí. Tranquilo? Então, esse medo ele foi aprendido lá na minha infância e eu venho trazendo ele. Como que esse medo se manifesta? Como é que eu sei que eu estou experimentando medo? O medo se manifesta muitas vezes através do meu corpo. Eu começo a experimentar. Percebam se isso acontece com vocês. As mãos suando, a garganta fechando, um aperto no peito. Às vezes a temperatura sobe, às vezes o corpo começa a tremer. Ou às vezes simplesmente você paralisa e não consegue nem pensar direito. São dessas formas que o medo se manifesta na gente. Então o medo, percebe, ele começa com essa questão do aprendizado, algo que está na mente. Mas logo em seguida, através do que a gente chama na PNL de VACOG, imagens, sons e sensações fazem com que eu experimente sintomas, inclusive no meu corpo. Eu começo a experimentar o medo se manifestando no meu corpo, de forma até mesmo que eu paralise. Então, assim, esse medo ele vai se manifestar de diversas formas, mas sempre você vai dar um jeito de experimentar no teu corpo como você sabe que está com medo. E muitas vezes isso que é interessante, né? A gente nem precisa se colocar na experiência de medo. Muitas vezes o medo ele acontece só de eu pensar na situação. Então eu penso em dirigir, experimento medo. Eu penso em falar em público, o meu corpo paralisa. Eu penso em pegar o carro, não consigo porque eu sinto um desconforto no corpo, percebe? Então eu começo a evitar essas situações, eu começo a fugir inconscientemente daquelas situações específicas, né? E aí se você for pensar de uma forma mais racional, né? Tá, mas
Qual é o risco que existe de eu estar falando em público? Ou no caso de dirigir, né? O que vai acontecer se eu errar uma manobra? Né? Claro, não vou pegar aqui um caso extremo, como um acidente que pode te machucar ou machucar outras pessoas. Mas um caso onde você apaga o carro, por exemplo. Qual é o risco que você está correndo? O risco de alguém dizer que você errou? O risco de você sentir-se mal com isso? Percebe? Racionalmente não é um medo que vai te paralisar, mas você experimenta esse medo de forma que te paralisa. Não tem lógica, porque ele é emocional. Por que ele é emocional? Porque não é a adulta que está experimentando aquele medo. É aquela parte minha que aprendeu a experimentar esse medo lá na infância. É uma menina, é um menino, uma criança que experimenta esse medo. Então o medo ele não tem nada de racional, ele é muito mais emocional. Então eu experimento esse medo sem necessariamente isso fazer sentido. Simplesmente experimento. E eu começo a ter todos esses desconfortos e ter as privações da minha vida, né? Eu deixo de dirigir, eu deixo de visitar locais, eu deixo de ter a minha independência, eu deixo de fazer as coisas que eu quero fazer. Então tudo isso são decorrentes desta falta de escolhas que o medo me traz. Tranquilo até aqui, gente? Então são nesses momentos que o medo se torna um problema. Né? No momento em que eu quero fazer coisas e eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero em função desse medo. Né? Eu começo a... E isso é muito sutil, gente, porque eu me dar conta, primeiro, de que o medo está lá para me proteger, né? E muitos de nós chamam até de autossabotagem, né? O medo me sabota. Não, o medo não te sabota. Afinal de contas, o medo está lá para te proteger. Né? Sabotagem é quando você tem alguém te sacaneando. Então eu não posso dizer que uma parte minha, uma parte da minha mente, uma parte do meu corpo que quer me proteger está me sabotando. Você acredita que uma parte do teu corpo que está te protegendo quer o teu mal? Não, ela quer te proteger. Sabe qual é o problema? É que essa parte que está te protegendo, ela não sabe que você cresceu. Ela não sabe que você hoje é um adulto, uma adulta, que tem outras formas de lidar com esse medo diferente daquele menino, daquela menina que experimentava o medo no passado. Então, o trabalho consiste em você mostrar para a tua mente de que aquela criança que antes era indefesa e que antes não tinha escolha para lidar com as situações que você vive hoje, ela cresceu e hoje ela tem condições de lidar com os desafios de outro jeito que aquela criança não tinha no passado. Né? Então, quando você diz que está se sabotando, se dá conta disso. Se dá conta de o quanto você, na verdade, está só se protegendo. Está só se protegendo de uma situação que na sua mente, na sua cabeça, é perigosa. Então, só isso já é um baita aprendizado. Porque isso me ensina a lidar com o medo de um outro jeito. Me ensina a não olhar mais o medo como um inimigo que quer o meu mal, que quer me sacanear, e me dá condições de lidar com o medo como um aliado. Olha só como muda a perspectiva, né? Eu parar de brigar comigo mesmo e eu perceber que eu tenho aliados que podem me ajudar. Faz sentido? Então, a primeira coisa é isso, eu me dar conta de que o medo está lá sim me protegendo e que ele é um aliado. A partir de agora ele vai ser meu aliado nessa nova etapa, nessa nova mudança. Que aquele menino que tinha medo, ele vai crescer e vai aprender a lidar de um outro jeito com os desafios da vida. Então, essa é a questão de como a gente se dá conta, né, de como o medo se identifica. E como é que eu faço então? Dado que eu já sei que o medo ele foi aprendido em algum momento da minha vida, e eu sei também de que esse medo ele foi aprendido lá na infância, ele é um aprendizado lá da minha infância. Como é que eu faço então para identificar que momento foi esse onde eu aprendi a experimentar esse medo? A forma como nós fazemos ele é muito simples. Ela contém hipnose, por isso algumas pessoas acreditam que sejam um pouco mais complicado de entender. Mas eu vou explicar de uma forma bem simples para você entender. Tudo o que você viveu na sua vida cria memória na sua mente. E essa memória, ela tem imagem, som e sensação. Tranquilo? Quando eu experimento hoje, eu adulto, experimento um medo, e esse medo se manifesta no meu corpo, a bem da verdade, a minha mente está recuperando aquelas memórias lá do passado que me fizeram sentir o mesmo medo. Eu não tenho consciência disso, mas isso está acontecendo. Então, a forma como nós fazemos é, primeiro, identificar esse medo se manifestando no corpo, muitas vezes até com sintomas físicos,
sintomas físicos. Segundo, eu vou, com hipnose, ajudar a pessoa a se conectar com esse medo de uma forma que ela entre em contato tão profundamente que é quase como se ela estivesse lá de novo, naquela situação experimentando medo. Depois disso, eu vou dar um comando hipnótico para que a mente dela leve ela para a primeira vez onde ela experimentou esse medo na vida dela. E é nesse momento onde ela acessa as memórias da infância. É nesse momento onde ela se dá conta de momentos onde ela era uma criança e ela experimentou uma situação muito parecida. E quando eu digo muito parecida, não necessariamente é o mesmo contexto, mas apenas a sensação é parecida. Percebe? Então, quando a menina experimenta o medo de falar em público e ela tá lembrando de quando ela falou com a mãe dela e a mãe dela riu dela, a bem da verdade, ela tá acessando aquela memória. Né? Não tem nada a ver com falar com o público, mas ela generaliza ao longo da vida dela. Então é dessa forma que vai acontecendo. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta aí, fica à vontade, pode perguntar e a gente vai recuperando aí para poder falar sobre cada uma delas, tá? Então eu identifico esses medos através dessas memórias. Eu vou levar a pessoa para essa experiência do passado, ela vai se conectar com esse medo emocionalmente e depois disso eu já tenho então o primeiro pilar construído, que é o pilar, o que ela experimenta hoje e onde foi que ela experimentou, que ela aprendeu a experimentar o que ela está experimentando hoje. Né? Então eu construo esse pilar que a gente chama de estado presente com essa indução hipnótica, levando ela para o momento do aprendizado. Só aí já é um baita de um ganho, né? Porque eu começo a perceber onde foi que eu aprendi, como eu estou construindo esse medo, eu começo a ter um maior autoconhecimento sobre o meu corpo, sobre a minha história, sobre a minha mente, certo? Mas ainda não é o suficiente para uma mudança. Eu preciso construir uma mudança de uma forma efetiva. Eu preciso construir uma mudança de uma forma que me ajude a ter mais escolhas. Lembra que eu te falei que o medo ele tá lá para te proteger? Pois bem, se o medo ele tá te protegendo, então não faz sentido você eliminar o medo. Não faz sentido você se livrar do medo. Não, vamos manter o medo lá. É importante eu ter uma parte minha me protegendo. Então qual que é a jogada? A jogada é mudar o significado dessas memórias que estão te atrapalhando. Então você vai voltando lá naquele momento onde você teve esse aprendizado, voltar hoje como um adulto, como uma adulta, para ressignificar aquele momento. Ressignificar aquele momento de uma forma que te dê condições de agir como um adulto. Afinal de contas, você hoje é uma adulta, um adulto, num corpo de adulto, com objetivos, com metas, com sonhos de adulto, com obrigações de adulto, mas ainda experimentando aquele estado emocional infantil. Então, percebe como é limitante isso, né? Eu num corpo de adulto, experimentando situações lá da minha infância. Então, eu preciso ressignificar essa memória de forma que a minha mente aprenda de que, não, agora eu sou sim um adulto e eu posso lidar com essa situação como tal. Pois bem, então, Robert Dilts, que é um dos diretores da Universidade da PNL lá na Califórnia, ele diz o seguinte, de que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é uma crença mais forte do que o medo. O que isso significa? Significa que eu não vou eliminar o medo. Eu não vou mandar o medo embora. Eu vou continuar sabendo experimentar medo, mas eu vou construir uma crença mais forte do que o medo. Eu vou construir algo que vai me ajudar a lidar com esse medo de uma outra forma. Sabe o cara que pula de paraquedas? Pergunta pra ele se ele não tem medo. Todos eles, invariavelmente, experimentam o medo. Tanto que eles tomam todas as medidas de segurança para evitar que dê algum problema. Agora, o que eles acreditam que vão ganhar fazendo um salto como aquele é tão mais forte, é tão superior em termos de experiência do que o medo se torna pequeno. Entende? O medo ele se torna algo secundário, perto dos ganhos que ele vai ter ao saltar de paraquedas. A mesma coisa, por exemplo, um bombeiro, né? Você imagina um bombeiro entrar num prédio em chamas para salvar alguém, né? Então, é claro que esse cidadão vai sentir medo. Qualquer um de nós sentiria.
Agora, ele acredita em algo que é tão mais forte do que o medo, que dá permissão para ele de entrar naquela casa e salvar quem precisa dessa ajuda dele, né? Então, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é uma crença mais forte do que o medo. Então eu preciso construir uma crença mais forte do que o medo. Eu preciso construir algo que realmente vale a pena, algo que seja realmente relevante a ponto de ajudar essa pessoa a ter uma mudança. Então quando a gente fala de medo de falar em público, eu preciso ter um ganho muito mais forte para eu estar motivado para falar para o público. Eu preciso ter um ganho muito mais forte de liberdade, por exemplo, para pegar o carro e dirigir. Né? Então eu começo a buscar recursos emocionais que me ajudem a lidar com medo de um outro jeito. Eu vou buscar. E aí isso é uma outra coisa importante também. Eu acreditava que quando as pessoas queriam lidar com medo de outro jeito, elas iriam querer experimentar coragem. E foi uma surpresa perceber que não foi isso que aconteceu. O que as pessoas buscavam experimentar quando elas buscavam recursos para lidar com medo era liberdade. Percebe que interessante? As pessoas queriam liberdade para lidar com o medo. É quase como se o medo fosse uma prisão que me mantém paralisado. E quando eu experimento essa liberdade, eu ganho força. Quando eu experimento essa liberdade, eu tenho a capacidade de sair do lugar onde eu tô, de ir para algo diferente, de estar confiante, tranquilo, seguro, para lidar com o medo de um outro jeito. Né? Então, como o medo ele está relacionado realmente a uma prisão, algo que me prende, algo que me limita, algo que me paralisa. Então, uma das formas de eu lidar com o meu medo é experimentando a minha liberdade. Então, percebe? Eu vou resumir aqui. Para de brigar com medo. Busca onde você aprendeu a experimentar esse medo. Com hipnose, busca as experiências, as memórias do passado que você experimenta, que estão relacionadas a esse medo que você tem. Depois disso, como é que você quer ficar? Constrói um estado que você quer experimentar que seja relevante, que vale a pena. Vale a pena você entrar em contato com esse medo para você lidar com ele de um outro jeito. Busca recursos, e os recursos estão na tua história. Você já experimentou na tua vida confiança em algum momento? Você já experimentou liberdade? Você já experimentou segurança, tranquilidade? Tudo isso você já experimentou em algum momento da sua vida. Então você acessa esses recursos que você tem dentro de você e leva esses recursos inconscientemente para aquela parte infantil sua, aquela parte que aprendeu a ter o medo, aquela parte que está presa lá naquelas memórias do passado. E quando você envia para essa parte os teus recursos, quando você envia a tua confiança, quando você envia a tua liberdade, é incrível o que acontece. É quase como se você estivesse resgatando aquela criança que está dentro de você, pedindo ajuda. E você se liberta de uma maneira que, olha, é indescritível. Não há como eu explicar aqui numa live. Só quem passa por um atendimento de comunicação generativa, de hipnose, de PNL, sabe como é essa experiência, né? E eu já passei por vários. Então, eu sei, é muito libertador você ter essa sensação de resgatar a sua própria criança interior e ajudá-la a crescer, ajudá-la a evoluir, ajudá-la a tornar-se quem você quer ser. E aí que começa a tua liberdade. É aí que começa você a se dar conta do que você pode fazer na tua vida. Você se dá conta do quanto a tua mente é poderosa. Porque essa mesma mente que te manda um medo, que te impede de fazer o que você quer, essa mente pode produzir confiança, segurança, liberdade para você ser quem você quiser ser. Então, essa é a forma como a gente utiliza a linguagem, como a gente utiliza a PNL para lidar com os nossos medos, para lidar com as nossas limitações, com aquilo que nos impede de ser quem a gente quer ser. Então, é assim que a gente pode lidar com os nossos medos. Então, vou abrir aqui um minutinho para que a gente possa responder algumas perguntas. Eu peço que vocês comentem aí dúvidas, coisas que não ficaram claras, algum medo que você queira compartilhar conosco, algum resultado. Fica à vontade aí, eu vou ler aqui alguns comentários. A Valéria diz assim: exatamente, quando eu dirijo é sensacional, libertador. Que legal, Valéria. É uma experiência de liberdade, né? E aquilo que nos impede é algo que é sutil, a gente não se dá conta. Mas quando a gente entra em contato
com essas sensações, com esses aprendizados, com essas memórias, a gente consegue então ter uma mudança bem legal, bem significativa e bem importante. O que mais aí, gente? Dúvidas? Eu quero fazer o seguinte, eu sei que vai sobrar um tempinho aí pra gente, e se vocês estiverem dispostos, eu vou fazer uma hipnose com vocês. O que vocês acham? Quero ajudar vocês a buscar confiança. Se vocês toparem, escreve aí eu quero, e eu vou ajudar vocês agora a fazer uma hipnose leve, só para vocês buscarem uma confiança. Pra gente encerrar a nossa live, para você se sentir bem, para você terminar a sua segunda-feira aí leve, confiante e pronta para os desafios que vão acontecer a partir de amanhã na tua terça-feira. Então só comenta aí, eu quero, que eu vou fazer uma hipnose para confiança com vocês, tá? Deixa eu ler aqui mais um comentário. Achei tudo perfeito, porém eu tenho a impressão de que o meu medo não é de infância. Perfeito, perfeito. A questão é a seguinte, e isso também é importante você me dar a oportunidade de dizer. Vamos supor que você está falando do medo de dirigir, tá? Muitas vezes, a primeira vez que a pessoa dirigiu, dificilmente foi na infância, né? Provavelmente ela experimentou o medo de dirigir pela primeira vez já adulta, né? Só que quando a gente vai investigar, a pessoa volta para um momento, por exemplo, aos 20 anos, onde ela teve uma experiência dentro do carro e ela experimentou muito medo, tá? Se você for investigar um pouquinho mais a fundo, esse mesmo medo que essa pessoa experimentou aos 20 anos num acidente de carro, por exemplo, vamos combinar? A pessoa não experimentou medo pela primeira vez aos 20 anos. Esse mesmo medo que ela experimentou aos 20 anos já foi experimentado, talvez não relacionado a carro, mas em outras situações da vida dela, né? Então, na maioria das vezes, a pessoa acaba experimentando esse mesmo medo para uma outra situação que não necessariamente tem a ver com o carro, mas que o medo é parecido em outras situações do passado. Legal, legal. Obrigado, Adélia, pelo comentário. O pessoal tá dizendo que quer. Então vamos fazer uma hipnose, gente. Quero fazer com vocês aí, vai durar 5 minutinhos. É só para você relaxar, você ficar bem e estar energizada aí a partir de amanhã na tua semana. Então a primeira coisa é você se colocar numa posição confortável, um lugar onde você possa relaxar, um lugar onde você possa fechar os teus olhos. Se estiver de fones de ouvido, melhor ainda. E aí eu vou começar agora um processo de relaxamento, apenas para você perceber o teu corpo e relaxar. Então vai fechando os teus olhos, vai percebendo como é que está o teu corpo nesse momento. Isso, eu quero que tu perceba a tua respiração. Percebe o ar entrando e saindo agora. Muito bom. E talvez agora, percebendo a sua respiração, você possa perceber como é que está a temperatura do teu corpo. Exatamente. Enquanto o ar entra, o ar vai saindo, você percebe os batimentos do teu coração. Algo que você talvez fizesse muito tempo que não percebia. Mas agora você tira a atenção do mundo aqui de fora e coloca a atenção no mundo aí dentro. E você começa de uma forma muito intuitiva a experimentar o teu corpo, os batimentos do teu coração, a tua respiração. E vai ouvindo a minha voz. A minha voz a partir de agora vai te ajudar a relaxar. Então vai relaxando todo o teu corpo. E vai lembrando, devagarzinho, de um momento onde você estava muito confiante. Um momento da tua vida, da tua história, onde você tinha muita confiança. Exatamente. Daqui a pouco eu vou contar até 3. E quando eu falar 3, você vai voltar, quase como se estivesse lá de novo, nesse momento de muita confiança. Exatamente, muito bom. E eu vou começar a contar a partir de agora. E quando eu falar 3, você vai entrar lá naquele momento. Quase como se você pudesse encaixar teus braços, tuas pernas e ser você confiante. Agora, 1, vai se preparando, vai buscando cada vez mais a tua energia para que você possa ir para lá. 2, daqui a pouco você vai para lá. 3, agora. Isso, pode ir para lá. Encaixa teus braços, vai encaixando as tuas pernas, encaixa todo o teu corpo agora, para que você possa então ver o que você está vendo. Isto, ouvir o que você está ouvindo. Exatamente. Sentindo o que você está sentindo. Muito bom. Você está indo muito bem. Eu quero que você experimente agora essa
Essa confiança ela é como uma energia que está aí dentro. E essa energia ela vai se espalhando, e ela vai crescendo, e ela vai se expandindo aí dentro, de forma que você cada vez mais profundamente experimenta a tua confiança. Agora, exatamente, muito bom. Você está indo muito bem. E enquanto você experimenta essa confiança que você está experimentando agora, deixa ela se espalhar ainda mais e se intensificar aí dentro de você. Muito bom. E talvez você possa até mesmo pensar agora numa imagem que representa essa confiança que você está experimentando. E a partir de agora, sempre que você pensar nessa imagem, você vai experimentar, vendo, ouvindo e sentindo essa confiança que você está experimentando, tal qual agora. Exatamente. Muito bom. Você está indo muito bem. Exatamente. Vai experimentando mais profundamente tudo o que você pode experimentar agora, vendo, ouvindo e sentindo, e trazendo com você essa confiança, para que você, daqui a pouco, quando voltar e abrir os teus olhos, você esteja cada vez mais leve, cada vez mais confiante, cada vez mais conectado, conectada com quem você é, com a tua essência, de forma a usar o melhor de você, das tuas capacidades, e você vai se sentir energizado, energizada. Muito bom. Então, quando você achar que é suficiente, devagarzinho, no teu tempo, aos poucos, pode vir retornando. Vem retornando para aqui e para agora. Dá uma boa respirada. Abre os teus olhos e vem voltando. E se você quiser, faz um comentário aí sobre a tua experiência. Eu quero saber. Eu não estou vendo você. Eu gostaria de saber como é que foi aí essa experiência. Como é que você está se sentindo? Conseguiu se concentrar? Teve dificuldades? Comenta aí. Eu fico muito curioso em saber. Da mesma forma, são bem-vindas as perguntas. Caso você tenha algo para perguntar, pode fazer as perguntas. Legal. Ó, adorei essa experiência. Que legal, que bom. Conseguiu experimentar confiança. Bacana. Muito bom, muito bom. O que mais, gente? O que vocês conseguiram perceber aí? Legal, adorou a experiência, bacana. Você acredita que essa confiança que você experimentou, ela te ajuda nos teus desafios? Ela pode te ajudar em relação aos teus medos? Né? Se você pensar aí em desafios que você tem no futuro, em relação aos seus medos, né? O que você, o que você percebe, né? Que essa confiança pode te ajudar? Eu tô rindo aqui da Georgia, ela comentou, eu cheguei na melhor parte, a Mulher Maravilha. Exatamente, Georgia. Exatamente, a Georgia fez aí um trabalho muito legal aí com essa confiança da Mulher Maravilha. Não conhecia, legal, que bom, que bom, que bom. Fico feliz, gente, fico feliz de saber que é uma experiência que fez sentido para você, fico feliz de saber que te ajuda a ficar mais conectada com quem você é, com a tua essência, te concentrar, se preparar aí para esses desafios que vêm pela frente, né? É aquilo que eu falava lá no início, né? A mesma mente que gera esses medos que me atrapalham, que me limitam, ela também me ajuda a ficar confiante, a ter essa liberdade, a ficar tranquila, segura e a lidar com os meus desafios, né? Então, é uma questão da gente aprender a utilizar a nossa mente, né? Utilizar a nossa mente de uma forma que nos ajude a ter os resultados da nossa vida. Né? Então, nesse sentido, é fundamental a gente ter esse aprendizado e saber, né? Eu fico imaginando, né? Se a gente tivesse o manual de instruções da nossa mente, o que a gente faria, né? E a PNL, ela chega exatamente assim, né? Como na possibilidade da gente entender melhor a nossa mente, entender melhor o nosso corpo e ter resultados diferentes na nossa vida, né? Eu fico imaginando quanta coisa a gente deixa de fazer em função de medos, né? Quantas experiências a gente evita, quantas situações, quantos sonhos a gente abandona em função de experimentar medo, seja lá qual for esse medo, né? Então, aprenda a utilizar a tua mente para ter melhores resultados na tua vida. Era esse o recado que eu queria passar, ensinar, né, vocês a lidarem com os medos de uma outra forma. Eu estou me colocando aqui à disposição, eu quero ajudar
seja com atendimento individual para algum medo específico, seja daqui a pouco algum curso que você queira aprender mais, como é que se faz, como é que se utiliza a tua mente de um outro jeito, me procura também. Ou daqui a pouco só para conversar mesmo, talvez você tenha alguma dúvida que queira me perguntar, eu também me coloco à disposição aí para te ajudar com aquilo que você deseja. Então, fica à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda e pode contar comigo aí nos teus desafios. Você pode entrar em contato comigo aí caso tenha alguma dúvida sobre como funcionam os cursos, os atendimentos ou qualquer outra dúvida que você tenha. Conta comigo. Eu vou encerrar a live por aqui. Eu agradeço a presença de cada um, os comentários, as perguntas e vamos juntos construir uma vida sem medos.